E aí, galera, beleza? Bom, gente, bora falar de Corinthians? A gente vai falar sobre o provável time do Corinthians hoje na Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino. Tem também sobre a volta do Corinthians à zona de rebaixamento, que a gente vai comentar, agenciamento de jogadores no Timão, polêmica e também a dívida do Corinthians. Então, se inscreva aí, deixa seu like, o seu like é importante, galera, ajuda demais isso aí, hein? Se inscreva no canal se não for inscrito, nos ajude a atingir a meta de 1.000 inscritos, bora lá? Vamos lá, então, falar do Corinthians sem mais enrolação, direto ao ponto, tá? Bom, galera, é o seguinte, o Vitória, né, falando em Brasileirão, o Vitória ontem ganhou não, empatou contra o Cruzeiro em 2-2, estava ganhando, né, de 2-0, enfim, acabou empatando com o Cruzeiro e, assim, o Corinthians voltou à zona do rebaixamento novamente, tá? Tá na mesma pontuação do Vitória, né, o Corinthians está em 17º e o Vitória foi para 16º colocado, só que o Corinthians está em 17º, obviamente, porque o Vitória, né, tem duas vitórias a mais do que o Corinthians. O Corinthians só anda empatando, enfim. O Corinthians perde, né, na questão de vitórias. Então, o Vitória passou à frente do Corinthians e o Corinthians voltou à zona do rebaixamento, precisando vencer as próximas partidas. Lembrando que atrás do Corinthians, ainda dentro da zona do rebaixamento, tem o Cuiabá, né? Tem o Fluminense que possuem 2 jogos a menos. Então a situação do Corinthians não é uma situação boa e não é uma situação favorável. O Corinthians precisa vencer, cara. Precisa pontuar. A situação realmente é bem difícil pro Timão. Tem mais 15 jogos pela frente. O Corinthians precisa ganhar uns 8, tá? São 8 finais. E aí a gente tem times difíceis que o Corinthians vai pegar, né? Como o Fluminense já foi, o Botafogo, né? A gente vai ter São Paulo, vai ter Internacional. Tem o Atlético Goianiense no meio do caminho que seria um time mais tranquilo e mais fácil. Mas enfim, tem jogos difíceis aí pela frente. Tem o Flamengo, o Corinthians vai precisar jogar muita bola e esses reforços vão precisar, que chegaram, né? Vão precisar ajudar a gente aí nesse sentido, tá? Bom, falando agora da provável escalação do Corinthians contra o Red Bull Bragantino na noite de hoje, tá? A equipe treinou, enfim, e a provável escalação vou passar aqui para vocês que seria essa, tá? Hugo Souza no gol, Félix Torres e Gustavo Henrique aí, Kaká na zaga. Também tem o Mateuzinho, lateral, o Rian Charles e o Matheus Bidu também como lateral, o Rian Charles volantes. E aí mais à frente a gente tem Pedro Henrique, Thales Magno, Giovani e Pedro Raul. A tendência é que o Corinthians entre com 3 atacantes, né? Vocês observaram que o Garro vai ser obviamente poupado, até porque a gente precisa de jogadores pro brasileiro. E assim, eu preciso fazer algumas observações, porque o Thales Magno no jogo foi contra o Fluminense, saiu de campo, né? E no segundo tempo, até porque ele sentiu alguma coisa no joelho. Então, provavelmente nesse jogo aqui contra o Red Bull ele pode ser poupado, tá? E a gente tem a volta do Yuri Alberto, atacante do Corinthians, né? Provavelmente pode ir a jogo. E aí entra no lugar do Pedro Raul, ou se o Thales Magno jogar, o técnico do Corinthians provavelmente vai montar o time de frente de uma forma diferente. O Pedro Raul não vai a jogo, fica, sei lá, Giovani e Yuri Alberto no ataque e mais alguém aí. O Romero não vai poder entrar, né? Obviamente que também tá lesionado. E o Ranieri, né? Tá com estiramento. Então não vão fazer parte aí também desse jogo contra o Red Bull Bragantino. É um time basicamente misto que vai entrar, né? Porque a gente precisa de jogadores pro brasileiro. E assim, é um time que é para levar a classificação dentro de casa, né? Não vai dar mole também, né? Um empate aí já classifica o Corinthians para a próxima fase. Então, vamos acreditar aí até o fim na classificação do Timão na Copa Sul-Americana, porque logo em seguida também a gente tem brasileiro contra o Fortaleza, fora de casa no Castelão, vai ser um jogo difícil, o Corinthians vai precisar de força máxima. Lembrando que os reforços que o Corinthians contratou não vai poder entrar, né, no jogo de hoje, tá? Que eles chegaram agora, não entra no meio dessa disputa, só entra na próxima fase da Copa Sul-Americana. Então, eles vão poder ser inscritos pro brasileiro para a próxima partida. Mas para a Sul-Americana de hoje não pode. Só na próxima fase o Corinthians passando na noite de hoje, tá? Com o José Martinez, né? E o Héctor Hernandes, ambos, o Héctor Hernandes atacante e o José volante, beleza? Bom, galera, é o seguinte, teve uma polêmica, né, que saiu no dia de ontem, uma delação premiada de alguém que denunciou um esquema, né, de uma facção criminosa dentro do Corinthians. De um indivíduo que agenciou jogadores, né, de forma ilegal. Inclusive saiu até o nome de alguns jogadores, né, como o Duqueiroz e o Igor Formiga, né, que ambos foram jogadores aí.
do Corinthians, e o Corinthians se surpreendeu, né, com essa descoberta, e se colocou à disposição da justiça em nota, mas deixou claro também que isso aconteceu numa gestão passada, não é na gestão atual. E aí vai ter as investigações ainda sobre esse caso, tá? Do envolvimento de uma facção criminosa no Corinthians, né? E o Corinthians se colocou à disposição da justiça. E isso aconteceu numa gestão passada. Enfim. Coisas que não deveriam acontecer no Corinthians, mas virou polêmica e tá acontecendo, né? E a dívida do Corinthians, né, que aumentou. E eu preciso falar isso aqui para vocês, porque assim, a dívida do Corinthians, ela foi de 1,96 bilhão para 2,15 bi, né? Aumentou bastante. Só que eu preciso deixar algo enfatizado aqui para vocês também, que a dívida ela aumentou. Claro, teve a contratação de jogadores, o Corinthians gastou mais de 174 milhões em contratações, também isso obviamente aumentou a dívida do clube, só que é necessário dizer que o Corinthians precisou, né, fazer algumas rescisões, tem dívidas que vieram da gestão passada que culminaram no aumento de agora. Quer ver um exemplo? Técnico Mano Menezes precisou rescindir, pagar a multa. Aí teve o Antônio Oliveira, que é da gestão também atual. Então, enfim, teve muitas coisas também da gestão passada que fez com que essa dívida inflasse também e chegasse a esse ponto. Então tem o aumento da dívida da gestão atual, né, da montagem do elenco errado, que deixou na mão do Rubão, enfim. E também da questão da gestão anterior, né, que deixou alguns BOs, algumas coisas, e aí a dívida também aumentou e inflou, né, a questão da PixBet, que o Corinthians precisou rescindir, né? Enfim, teve todas essas questões e a receita não era esperada, né? Da questão de patrocínios, o Corinthians teve aí 25 milhões a menos previstos, né? De patrocínio, enfim, tudo isso fez com que a dívida elevasse e chegasse a esse ponto de 2,5 bi. O Corinthians precisa de formas para poder diminuir essa dívida. E aí a gente entende agora porque o Corinthians está querendo contratar, talvez até o final da janela, jogadores livres no mercado. O Corinthians não está querendo mais gastar. O Corinthians não está querendo mais contratar jogadores, comprar. Somente acertar salário, tá livre no mercado, tá ok, passou pelo Cifute, contrata. E é assim que o Corinthians vai tratar até o final da janela. Por isso que eu acredito aqui, e eu falo para vocês, que o Corinthians talvez não vá contratar mais, tá? Até o final aí dessa temporada. Porque a diretoria entende que tá ok. Apesar do técnico do Timão informar que ainda necessita de reforços, tá? Então é o Corinthians vivendo dificuldades financeiras até para contratar, enfim, em todos os sentidos e precisando sair da zona do rebaixamento, porque a gente precisa, não podemos cair, porque se o Corinthians cai, a receita do Corinthians diminui em 50%. Cota de TV, cara, o Corinthians não pode cair, de verdade. Não pode cair numa situação como essa, na dívida, né, que o Corinthians tem. O Corinthians precisa permanecer na Série A porque o negócio vai ser feio se cair, beleza? Bom, galera, essas são as atualizações e as notícias do Corinthians de hoje. Yuri Alberto voltando, provavelmente entra no jogo, Thales Magno poupado, enfim. É um time misto contra o Red Bull Bragantino e a gente vai torcer junto aqui, beleza? Se inscreva no canal, deixa seu like e a gente volta na próxima, falando de Corinthians após o jogo do Red Bull Bragantino, talvez amanhã um vídeo, tá bom? Um grande abraço, até mais, se inscreva no canal e deixa seu like e vai Corinthians!